Oi pessoal, sou a Tânia do canal Capa e Conteúdo. Hoje eu venho trazer para vocês esse espetacular livro chamado Caminhos Cruzados de Érico Veríssimo. Esse livro foi escrito na década de 30 do século passado, mas ele é muito atual. Eu diria assim que ele é atemporal. Esse livro ganhou também um prêmio, ele é premiado, como várias outras obras do Érico Veríssimo, né? Ele sempre consegue ganhar os prêmios que ele se inscreve, né? Caminhos Cruzados, ele tem uma peculiaridade, né? Ele não tem personagem principal. Se bem que eu acho que o Clarimundo é um personagem principal aqui, mas depois eu falo mais pra frente sobre ele. Ele não tem um personagem principal e o Érico Veríssimo, ele se inspirou em Aldous Huxley, aquele que escreveu O Admirável Mundo Novo. Ele fez uma tradução de um livro chamado Contraponto, que é exatamente esse tipo de coisa, do livro não apresentar personagens principais, ter várias histórias entrelaçadas que, na verdade, não se tocam, mas se cruzam, entendeu? Então, são personagens, são vários núcleos de personagens, uma parte rica, outra parte pobre. Aliás, esse é o grande diferencial do livro. Ele fala muito sobre a parte pobre e a parte rica da sociedade de Porto Alegre, né? Então, são várias famílias que moram numa determinada região ali de Porto Alegre, que elas se conhecem e não se conhecem ao mesmo tempo, mas os caminhos sempre se cruzam, por isso que se chama Caminhos Cruzados, né, o livro. Então, o Érico Veríssimo foi até acusado de ser, não é socialista, ser comunista, participar desses grupos de comunistas por causa dessa visão muito crítica da sociedade da época. Inclusive, ele foi até chamado para depor por causa desse livro. E esse livro também foi considerado por muitos anos como um livro pornográfico, um livro com várias cenas muito reais do sexo, né? Então, ele foi proibido por muitas famílias dos adolescentes, das pessoas mais jovens lerem esse livro por causa desse ponto de sexualidade muito forte que tem no livro. Eu não achei tanto, mas enfim, para a época devia ter sido algo muito, vamos dizer assim, muito assustador para alguns pais, né? Verem os adolescentes, as pessoas jovens lendo esse tipo de leitura. Mas, enfim, é atemporal. Inclusive, tem até um lesbianismo bem de leve aqui, da Vera. Então, o personagem chama-se Vera, né? Que ela se apaixona pela amiga Chinita, que a Chinita também... O grande ponto de sexualidade é dessa Chinita, que ela tem um namoradinho chamado Salu, que aparece muitas cenas quentes aqui no livro. Mas, enfim, é uma sociedade que é muito... criticada aqui na época por ser assim um lado muito pobre, outro lado muito rico, descrito aqui nesse livro. Inclusive tem uma parte aqui que o Antônio Cândido, né, escreve muito bem a respeito desse livro logo no início da apresentação, que é assim: eu sugiro que essa apresentação seja pulada por enquanto, antes de vocês lerem o livro, porque ele dá muito spoiler da história. Então, eu acho interessante, por enquanto, antes de vocês terminarem de concluir o livro, não lerem a apresentação. Mas, enfim, fica a gosto do leitor, né? Eu, particularmente, não gosto muito que dê spoiler. Então, essa parte de apresentação logo no início do livro é um spoiler muito grande que o Antônio Cândido dá. E esse livro é dividido em 5 partes. Cada parte é um dia da semana. Começa no sábado de manhã, dia 23, aliás, na página 23, no meu livro, né, nesse aqui. Começa no sábado e termina numa quarta-feira à tarde. Então, ocorre um dia de chuva, um dia de calor, um dia de sol, um dia de frio. Então, cada dia desse
eu acho que espelha, o clima espelha o que está acontecendo na vida e na sociedade naquele dia. Mas, assim, uma crítica muito forte com relação aos ricos e pobres. Eu não quero falar muito sobre os personagens, porque eu vou dar muito spoiler se eu começar a contar. Mas, assim, tem uma família que o pai ganhou na loteria, então de pobre ele se torna um novo rico, então é ostentação, é mostrar para a sociedade que eles têm dinheiro, que agora eles têm posse, e a família se desnivela depois de se tornar rico. Então tem uma família também que é muito pobre, que tem um moribundo com tuberculose, que ele passa muito mal, é uma aflição que a gente tem. Tem uma família que o pai, a mãe e o filho são praticamente desconhecidos dentro da casa. O filho foi muito mimado por uma não digo uma ama de leite, por uma babá, né? Então esse menino vive no mundo da lua por causa dessa babá, se apaixona pela amiguinha também de adolescência, de infância. Ela muito lutadora, essa amiguinha desse rapaz, assim. É uma outra vida completamente oposta dele, mas eles também se gostam. Tem uma família que o pai como é que a mulher fala dele, é uma água morna, porque o cara se desemprega. Aliás, ele foi desempregado, esse membro de essa outra família, porque ele trabalhava numa loja e o dono da loja despediu ele para colocar uma outra pessoa no lugar, uma pessoa que foi indicada. Então, é uma falta de amor ao próximo, porque sabe ele se conhece, então o outro conhece que o funcionário ia passar necessidade. Esse funcionário, esse pai de família é uma pessoa que não tem muita vontade de crescer na vida, não procura emprego, ele vive no mundo da fantasia, ele lê vários livros e ele vive aquela vida dos livros, dos personagens dos livros. Então a família é destruída por causa dessa falta de vontade de crescer, essa falta de não só crescer profissionalmente, mas crescer como ser humano. E frequenta a casa desse senhor um ex-namorado da esposa dele, que é completamente oposto, que tem dinheiro. Enfim, é um emaranhado de histórias que vão se cruzando, que vão se intercalando, né? E tem o Clarimundo, que é o professor. Esse Clarimundo é muito engraçado. Ele quer escrever um livro que ele, tipo, vai viver em outro planeta e da luneta da casa dele ele consegue ver, da luneta da casa dele em outro planeta ele vê todas as histórias aqui da Terra. Então, é um professor tipo Visconde de Sabugosa, que de novo o Érico Veríssimo coloca um personagem semelhante em outros livros também. É muito interessante. Eu gostaria de ler um trecho aqui do professor que ele escreve com relação ao ser humano, né? Com relação ao que ele acha do ser humano. E é muito interessante a visão do professor Clarimundo com relação ao ser humano. E é muito encantador todo o jeito que ele pensa da humanidade, que as pessoas colocam muita coisa assim desnecessária na vida, sendo que o importante é se instruir, é ter a noção de como o ser humano vive em sociedade. E ele é muito interessante. Ele diz aqui, no início do livro que ele tenta escrever, né? A vida, prezado leitor, é uma sucessão de acontecimentos monótonos, repetidos e sem improviso. Por isso, alguns homens de imaginação foram obrigados a inventar o romance. É muito interessante o que ele fala, né? É uma pessoa, assim, acima do tempo dele, ele gosta de ler Einstein. Então, ele é cheio de... Ele não gosta da modernidade, porém, ele precisa da modernidade. Ele precisa pegar o bonde para ir trabalhar, para ir dar aula, apesar dele achar horrível um bonde. Ele compra um material para fazer café, como se fosse a coisa mais incomum do universo. É muito interessante a visão do professor Clarimundo. E tem uma mensagem aqui também nesse livro que eu gosto muito de ler, porque me inspira demais.
A impressão que deixa na memória uma série de acontecimentos dos quais temos a certeza de que a existência foi sucessiva. Parece que tudo que a gente tem dentro da memória, parece que tudo que a gente vê, parece que é uma coisa sempre sucessiva, uma coisa que não tem começo, meio e fim, tem sempre uma sucessão de acontecimentos que vão acontecendo, acontecendo, e não tem um fio, não tem uma interligação e ao mesmo tempo se interliga, entendeu? É muito interessante. E ele tem muitas citações aqui dos livros de Albert Einstein também, é muito interessante o livro. E é uma crítica bem forte com relação à sociedade da época e a sociedade de hoje também, que não mudou muito. O livro tem quase 100 anos, ele foi escrito em 1900 ele foi publicado em 1935, ou seja, vai fazer quase 100 anos e é muito atual. Então, a série de personagens, cada um com sua peculiaridade, com suas vicissitudes, com seus problemas, e todos eles buscam a felicidade, né? Por mais tênue que ela possa ser. Eu recomendo muito, recomendo fortemente que vocês leiam esse livro, porque tem muito do ser humano, tem muito da vida cotidiana, da vida que a gente gostaria que não acontecesse, coisas ruins na vida e coisas boas também, que a gente gostaria muito que acontecesse, e elas são muito bem narradas aqui nessa história, muito bem amarradas. Eu vou dizer uma coisa, esse livro, ele não tem fim, ele não tem um final fechado, ele tem final aberto, porque parece que as vidas continuam se intercalando, se entrelaçando durante os dias que se seguem após esse último dia que seria quarta-feira, que seria o último dia narrado nesse livro. E é um livro à frente do seu tempo, um livro muito interessante, uma forma que o Érico Veríssimo deixou bem claro a sua crítica com relação à sociedade, uma sociedade cheia de hipocrisia, uma pessoa que é tão voltada à espiritualidade, à igreja, mas só quer que o nome seja divulgado nas colunas sociais como a benemérita, é uma das personagens aqui. Então a pessoa faz o bem para sair nos jornais, sabe? Então ele critica muito a sociedade, assim. Logo após a pessoa ganhar na loteria, já vai se ostentar, já vai dar festas, gastar dinheiro à toa. E enfim, fala sobre uma prostituta também, tem a parte da miséria do ser humano, a pessoa que pega uma tuberculose e não tem assistência social que ajude a pessoa a deixar da margem da sociedade, enfim. É realmente uma coisa bem complexa que é o ser humano, né? A gente pensa que conforme vai mudando a classe social, a coisa vai diminuindo, mas não, o ser humano tem sempre aquele lado arrogante, aquele lado que só pensa nele, aquele lado narcisista, né? E eu vou deixar aqui uma frase que eu acho que o Érico Veríssimo descreve sucintamente e claramente o que ele acha desse livro. Caminhos Cruzados é, evidentemente, um livro de protesto que marca a inconformidade do romancista ante as desigualdades, injustiças e absurdos da sociedade burguesa. Érico Veríssimo. Caminhos Cruzados. Assim, eu acho que é uma obra-prima dele. E assim, leiam, gente. Eu fiquei surpresa com as histórias aqui, e nem tanto surpresa porque espelha muito a sociedade atual, mesmo escrito há quase 100 anos. Eu recomendo Érico Veríssimo, Caminhos Cruzados. Um beijo. Vocês já leram esse livro? Deixe sua opinião, críticas, apoiem o canal, sugiram leituras para mim. Eu gosto muito quando tem sugestão de livros e sugiram e deem sua opinião sobre Érico Veríssimo. Vocês já leram alguma coisa dele? Masterpiece, obra de arte da literatura brasileira. Um beijo, tudo de bom para vocês e até a próxima.